Dando continuidade aos nossos tutoriais de Frixie, a gente vai aprender outros dois keywords dentro do Frixie. Que é, a gente aprendeu a salvar uma solução após uma, uma, uma reação. Então, a gente pode salvar aqui a solução 3 que a gente fez no último tutorial, em que a gente misturou a água do mar com água de chuva. E a gente tem que usar. E vamos testar usar com o Equilibrium Phases. O Equilibrium Phases é você forçar o equilíbrio de algumas fases minerais que você escolhe. Então, se você tem um potencial de dissolver minerais e esses minerais estão presentes no seu meio numa quantidade que você consegue colocar, o Frixie vai simular que tudo que tiver disponível até atingir o equilíbrio será dissolvido, e o mesmo vai acontecer com aqueles minerais que estão com índice de saturação positivo. Tudo que estiver disponível e que estão com índice de saturação positivo serão precipitados até atingir o equilíbrio. Então, vamos testar como que funciona o Equilibrium Phases e o Keyword Use. Então, aqui a gente tem a simulação 4, que é a nossa nova simulação. A gente pode pegar aqui o Use, ele tem várias opções, e aqui a gente pode colocar aqui Solution 3. Ele já puxa para nós Use Solution 3. E aqui a gente vai colocar Equilibrium Phases. Aqui a gente pode buscar. Eu estou com o banco de dados Frixie.dat, então ele é um pouquinho menos robusto do que aquele que a gente viu no último vídeo, que é o LLNL, mas você pode testar com qualquer um. Então aqui a gente vai colocar a calcita. Aqui dá para digitar também. Vamos colocar a alita. Talvez sem isso, tem que ser H maiúsculo. Dolomite. E aqui também vamos pôr o gesso. Vamos ver se ele vai buscar gypsum. Lembrando, esses são os minerais disponíveis os característicos das sequências evaporíticas, por isso que a gente está usando esses aqui. Segundo a sequência de Usiglio, começa com a precipitação de calcita, de sulfatos de cálcio, aí vai para os aletos e por aí vai. Então, lembrando também que as phases têm que estar no banco de dados. Você pode inserir phases, mas você não pode digitar. Se eu escrever calcita, não vai entender, porque não está exatamente que nem a phase no banco de dados. E esse amount of moles aqui é a quantidade de mineral que você tem na sua área. Então, aqui a gente vai colocar o default 10, que é uma quantidade suficiente para dissolver até chegar ao equilíbrio, que a gente quer que chegue no equilíbrio. Mas, por exemplo, se a sua área tiver pouco de um mineral e que você quer ver quanto dele vai ser dissolvido ou não, você pode calcular quantos moles daquele mineral você tem para testar se ele será dissolvido ou não e quanto dele será dissolvido. Aqui é um exercício, vamos deixar no default. E aqui tem uma explicação do que eu acabei de explicar. Então, ok, aqui ele já escreveu para mim a minha sintaxe, e aqui eu escrevo o end como uma boa prática. Então, aqui eu vou dar run, vou checar qual é o meu banco de dados, Frixie.dat, muito bem. Vou dar um start, pode repor. Tá, dismiss. Então, aqui eu vou checar a minha solução inicial, lembrando que a minha solução inicial input era o Save Solution 3 e Use Solution 3, eu vou ver o que era a solução 3. A solução 3, deixa eu vir na minha simulação. A minha solução 3 é a solução após a simulação 3. Então, se eu ir na minha simulação 3, eu posso ver a minha concentração. Então, aqui está a minha concentração e aqui tem o meu pH. Então, aqui está meu pH, meu PE e tudo mais. Vamos conferir se teve alguma mudança. Aqui o pH está 8. Vou só checando pelo menos o pH. Então, aqui temos as fases, a calcita, a dolomita, todas que eu coloquei. Aqui já mostra quanto que tinha, lembrando que a gente começou todo mundo com 10, então aqui está com 10 moles. E aqui a gente consegue ver que teve elementos que foram consumidos.
Então, a gente tem um delta negativo, então teve dissolução de calcita, teve dissolução de gipsita, teve dissolução de halita, e teve um delta positivo, ou seja, formou dolomita. Se nós olharmos agora o nosso pH mudou. Então, a reação daquela solução 3 com essas fases minerais, por mais que tenha dissolvido calcita, acabou equilibrando com a dolomita e reduzindo um pouco o pH, provavelmente consumindo um pouco da alcalinidade para a formação da dolomita. Vamos conferir como que era aqui era a saturação desses minerais na minha amostra original, na minha solução original. Então, aqui nós temos dolomita, ela estava saturada, então tinha o potencial de precipitar. A calcita, a gipsita não, a gipsita estava insaturada, tinha potencial de dissolver, e a calcita tinha potencial de precipitar. A calcita, mesmo tendo um potencial de precipitar, com esse arcabouço mineralógico, a gente vê que ela foi consumida. Então, você vê que só analisar o índice de saturação e não o seu contexto mineral, às vezes pode te enganar, porque nem sempre uma solução que está saturada necessariamente vai precipitar um mineral. Depende do arcabouço mineralógico daquele local. Então, nesse exemplo, por exemplo, a calcita foi dissolvida e o que só precipitou aqui foi a dolomita. Vamos ver como é que ficou nossos índices de saturações final, da solução final? Quando entra em equilíbrio, o índice de saturação fica zero, ou seja, agora essa solução resultante, ela não tem o potencial de dissolver ou precipitar calcita, dolomita, halita e gesso, desde que a concentração desses elementos disponíveis também não mude. Novamente, se mudar o arcabouço mineralógico, pode ter algum reequilíbrio termodinâmico. Então, essa é a importância de você entender o seu contexto geológico, qual é a termodinâmica da sua reação e o que você quer simular. Às vezes, só o índice de saturação não vai te dizer o que vai precipitar ou não dentro da sua amostra. Fique atento para os próximos tutoriais de como utilizar o Fixie e muito obrigada pela atenção.